Tudo certinho por aqui. Perfeito, estamos ao vivo, doutor André Luiz. Estamos ao vivo, Olha, perfeito, doutor Denis. Muito boa Oi, noite, pessoal. Muito boa noite. boa noite a todos. Boa noite, doutor João Paulo, doutor Odenis. É uma boa honra muito noite. grande, estar aqui participando da live da Clínica Otorrinos, ao lado aí do meu grande amigo, doutor João Paulo, grande médico otorrinolaringologista, doutor Odenis, grande fonoaudióloga, também amiga, parceira da gente. É uma honra muito grande estar presente aqui hoje e para falar sobre os cuidados que você deve ter com a voz. Muito bom. Já tem um Oi, público aí cativo seu, viu, doutor André Luiz? Estou vendo aí que tem aí, olha, Ana As coisas Clara, melhorando, Milene já né? entraram aí, viu? Seu público aí vai ser grande. Gente, quem já está online aí, compartilha a live aí com os amigos, que você acha que esse tema aí pode realmente interessar, né? A gente vai falar de muita coisa interessante aqui sobre cuidados com a voz. Conhece aquele amigo que é professor, trabalha com a voz, que é cantor, né? A gente vai falar muito aqui de cantor também. Então, compartilha com ele aí, que acho que vai ter muita coisa interessante para a gente discutir. Tem muitas perguntas aqui que surgiram, né? Pessoal, fique à vontade aí para também perguntar aqui durante a live, tá bom? Quinzenalmente, gente, a gente está fazendo essas lives, né? E nosso time de marketing vai colocar aí algumas caixinhas de diálogo para entrar com perguntas, né? Sugerir temas, então fiquem à vontade para sugerir qual vai ser o próximo tema da live daqui a 15 dias. Eu sou João Paulo Bastos, sou médico otorrino e hoje eu tenho dois ilustres visitantes aqui, doutor André Luiz, grande amigo, grande otorrino, meu professor lá na residência médica, né, lá na Universidade Federal do Ceará. Doutor Odenis, aqui que tem uma vasta experiência, né, com cantores, né, com voz profissional. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, né? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live da Clínica Otorrinos. obrigada ao convite, doutor João Paulo, doutor André, obrigada. Estou muito feliz em participar desse momento, um momento de muito aprendizado também, tá? Da minha parte, aprender muito com vocês. E esse E conhecimento é importante que ele seja divulgado. As lives, elas servem justamente para isso, né? Para a gente poder é, expor e repassar aquilo que a gente sabe. Maravilha, maravilha. Então, vou começar aqui com uma pergunta. Fique à vontade, assim, quem acha que cabe responder mais uma pergunta. Alguns eu vou Certo. direcionar, outras eu vou deixar aqui aberto para se os dois quiserem falar, fiquem à vontade, né? Gente, por que cuidar da voz é importante, né? No dia a dia, ou para quem não trabalha com a voz, para quem trabalha mais ainda, mas por que isso é tão importante? E aí, doutora Dani, você quer começar? vamos imaginar, eu vou responder essa pergunta com uma pergunta. Você já imaginou ficar sem voz? Já imaginou assim um momento de você acorda sem voz e aí, seu trabalho, você precisa, depende da sua voz para vender, para ganhar o seu ganhar o seu ganha-pão, como a gente fala, e amanhece assim sem voz, ou do nada. É É verdade. desesperador. É É verdade. desesperador. E a voz, pessoal, além de instrumento de trabalho, não só para os profissionais da voz, né? Mesmo quem não trabalha profissionalmente com a voz é o meio de comunicação. Então, é com ela que a gente, muitas vezes, exprime o sentimento, né? Então, através da voz, a gente consegue saber quando uma pessoa está triste, quando ela está alegre. Então, a voz é algo realmente muito importante e que só sabe a importância dela, ou pelo menos assim, sabe mais ainda aquelas pessoas que já tiveram algum problema e que por algum motivo ficaram com a voz alterada. Esses aí realmente eles sabem a importância da voz. É Verdade. interessante, já que se qualquer um de nós aqui tentar passar aqui alguns poucos minutos sem falar nada, né, não vou ficar aqui em silêncio de propósito. Mas é muito difícil, né? Eu já tentei fazer isso uma vez, isso não dá. E aqui eu não sou muito de falar, né? Quem gosta de falar muito aí que se torna mais difícil ainda. Eu João já Paulo. Desculpa, Pode doutor falar, André. Dentes. Fala, Dentes, pode falar. Eu que já procurei o doutor André uma vez sem voz, né? Eu tive uma Eu crise de lembro. refluxo. Eu disse, meu Deus do céu. Eu fiquei 2 dias, assim, meu rendimento assim caiu porque eu não tinha condições de trabalhar. Como é que eu ia passar um exercício se eu não conseguia? Não conseguia emitir som. E é desesperador, assim, foi desesperador. E graças a Deus que eu tive a ajuda do doutor André, porque senão
Sem vocês, a gente não ia conseguir voltar até a voz de novo. Ó, Denizinho, eu acho que um grande castigo para quem gosta de falar é ficar rouco. Eu adoro falar, né? Então tu já pensou, quando eu fico rouco, eu fico num pé e no outro para resolver. Eu É isso aí, também. vamos para frente. E qual seria, vou aproveitar isso daí já que você puxou, André, qual seria o primeiro sinal assim que a voz não tá legal, né? Que realmente vai levantar aquela luzinha assim para pensar, opa, pode ser que tenha alguma coisa errada, né? Qual seria o primeiro sinal ou os primeiros sinais? Na realidade, assim, a gente encara mais como você falou, os primeiros sinais. Você não precisa necessariamente ficar rouco, ou seja, realmente perder a voz ou alterar muito a voz para já perceber algumas alterações iniciais. Por exemplo, aumento de secreção na garganta, aquele pigarro, uma tossezinha, e você começa a perceber que durante a sua fonação, ou seja, quando você está falando, você percebe que existem momentos de dificuldade. Você começa a perceber que há falhas na sua voz, que a sua voz está mudando, né? E junto com essa mudança na emissão da voz, existem outros sintomas, como eu falei, o pigarro, tosse, aquela coceirinha na garganta. Às vezes o problema não começa nem na garganta, às vezes é no nariz, um nariz obstruído, uma coriza, um espirro, aquela sensação de moleza, de mal-estar. Então são sintomas, às vezes sintomas gerais, que podem culminar com uma disfonia, né? Com uma rouquidão. E lembrando que nem toda disfonia é rouquidão. Então, quando você tem aquela dificuldade que você tem de transmitir o conteúdo fonatório, né, de transmitir a palavra falada, você já pode chamar de disfonia. Rouquidão é um tipo de disfonia, né? Doutora Denise, na sua prática, assim, em termos da qualidade da voz, existe algum componente da qualidade que você já consegue perceber assim, de uma forma mais precoce? Alguma O, alteração? o bom, doutor, que por eu trabalhar com esse público que é da voz cantada, eu falo assim desse público, porque eles têm uma percepção muito melhor também, muito mais e melhor do que eu. Porque assim, qualquer assim, soporosidade mínima no início das frases, no meio, no final, eles já percebem isso e já diz, olha, minha voz não tá legal. Ele já percebe. Muitas vezes, devido à correria, ou ruído de fundo, porque ele manda mensagem de voz, o barulho do carro, algum barulho de ambiente, distorce, eu não consigo ouvir muito bem, eu não consigo perceber. Então, eles são eles mesmos que percebem e já relata isso. Às vezes, nem eu percebo. Confesso que, às vezes, assim, não tô conseguindo ouvir que tá rouca. Aí quando eu vou ouvir de novo num local silencioso, tá. Mas eles mesmos que percebem e já alerta, já fica alerta esse sinalzinho, já entra em contato. Isso que o Denis falou, João Paulo, é uma coisa importante, né? É a percepção do início do problema da voz. Que o próprio usuário da voz, principalmente como ela falou, o cantor, ele tem essa sensibilidade, ele percebe que a voz dele está alterada antes mesmo da gente perceber alguma alteração ao escutar a voz, né? Isso é muito interessante, mas é porque realmente eles usam a voz profissionalmente, então eles têm essa avaliação perceptual muito boa. Verdade, Maravilha. E aí, explica pra gente, né, como é que seria a percepção dessa soprosidade? Como é que a pessoa poderia perceber essa característica da soprosidade na voz? Deixa eu tentar. É difícil de explicar, né? O que é essa soprosidade, doutor Denis? Essa soprosidade, eu explico. Ai, meu Deus. De uma forma fácil de entender. Fácil, pronto. Essa soprosidade seria, eu vou falar assim, o celular é branco. O celular é branco. A voz, alguma parte sai limpa e outra com a soprosidade. O celular, estou tentando perceber. Então, é essa percepção. E aí, quando tem essas queixas que já chegam até a mim, eu disse, opa, peraí, eu não consigo fazer isso sozinha, tenho que indicar para vocês, para o otorrino, para fazer uma avaliação, porque eu posso ser bem sincero, eu não confio nessa questão só da minha avaliação auditiva. Eu não posso dizer assim, ela está apresentando uma fenda. Eu não posso dizer isso,
sem um exame de imagem, sem uma laringoscopia. E aí, quando eu peço logo para que eles entrem em contato para fazer logo uma avaliação, para investigar se é fenda, se é refluxo, ou uma fenda e refluxo. E aí, essa soprosidade já é um sinal. Pode ser, como vocês sabem, né, meus senhores sabem, que pode ser só uma simples fenda, uma disfunção mesmo, uma funcional mesmo, ou até já uma alteração mesmo, um nódulo, um espessamento, que por também, outra coisa também, doutor, que eu observo, é os ajustes musculares que eles fazem. Sim. Muitas vezes imperceptíveis para a gente. Por quê? Porque eles fazem esses ajustes, por exemplo, por que o cantor só procurou o otorrino e a fono depois de uma alteração gigantesca? Porque eles foram percebendo lá atrás essa soprosidade no início, essa dificuldade para o agudo, dificuldade para fazer o grave, a dificuldade das passagens do médio para o grave para o agudo. E aí eles faziam um movimento de compensação. Eles começavam a jogar uma pressão maior, uma pressão respiratória, já errando de forma inadequada, fazendo com que abusasse e fizesse um mau uso dessa voz. Aí quando percebia que não, já estava feito um estrago grande, como o doutor André pôde acompanhar de vários cantores meus. Justamente essas pequenas soprosidades, essas pequenas queixas, eles começam a jogar essa compensação, a jogar uma força respiratória maior. Aproveitando, João Paulo, aí a deixa da Aldenis, né? Porque ela começou falando de fenda. Eu acho que muita gente não sabe o que é uma fenda, né? Então, só para deixar claro para o pessoal aí, de uma forma simples de entender, né? O que são as pregas vocais? Que eu acho que é uma coisa que a gente fala prega vocal, corda vocal, que são sinônimos, né? Tanto faz você falar prega vocal como corda vocal. Mas o que é a corda vocal, né? Pouca gente sabe, muita gente fala de corda vocal, mas não sabe o que é. Na realidade, pessoal, a prega vocal, ou corda vocal, é um músculozinho revestido por um tecido que a gente chama de mucosa, né? A gente tem duas pregas vocais, a direita e a esquerda. E elas fazem uma movimentação aproximando e afastando, aproximando e afastando. Isso aí é que faz com que a gente tenha uma voz. A voz, na realidade, ela é bem mais complexa. Ela não depende só da corda vocal, né? Na realidade, a corda vocal que está lá na laringe, ela produz a voz, mas essa voz ainda vai passar por uma caixa de ressonância, que são todas as cavidades que estão acima das pregas vocais, para que você tenha um resultado final. Mas voltando para a fenda, a prega vocal, ela abre e fecha. Quando ela fecha, às vezes, ela não consegue encostar completamente uma na outra. Fica uma área, um espaço entre elas. Então, por esse espaço, às vezes, escapa um ar que não deveria escapar. Então, isso aí altera a voz. E é isso aí que a gente chama de fenda. Mas tem que lembrar, nem sempre a fenda é sinônimo de doença e nem sinônimo de rouquidão. As mulheres, por exemplo, elas podem ter um tipo de fenda que a gente chama de triangular posterior, que é fisiológico, que é normal da mulher. Mas as fendas, elas realmente proporcionam uma rouquidão. E a fenda, ela pode levar no futuro a alguma lesão da própria prega vocal, né? Só para esclarecer o que é fenda e o que é a prega vocal que a gente tanto vai falar aqui hoje. Ficou super claro aqui. Foi uma aula, professor, foi ótimo. Agora eu vou mandar aqui uma pergunta aqui muito interessante que fizeram, né? A Tatiana perguntou. Ela disse que tem uma filha de 11 anos e percebe que quando é época de prova, ela fica rouca, né? Ou em alguns momentos de estresse. Isso existe realmente, essa alteração da voz, de alguma origem emocional, né? Isso realmente é só uma coincidência? Pergunta boa, viu? Eu vou fazer aqui eu vou abordar de duas formas diferentes. Primeiro, essa questão realmente emocional. Quando a gente tem algum abalo emocional, seja uma alegria muito grande, ou uma tristeza muito grande, uma preocupação com a prova que vai fazer, o seu organismo ele pode manifestar essa alteração emocional de várias formas. Tem gente que fica indo ao banheiro, tem gente que começa logo a tremer, e a gente tem que lembrar que a laringe, o que foi que eu acabei de falar? Que a prega vocal ela é uma estrutura muscular.
Então, ela sofre a ação realmente do sistema nervoso. Então, num momento de estresse, quando eu falo estresse, pode ser uma alegria muito grande, uma tristeza, né? Uma preocupação muito forte, né? Então, você pode ter realmente uma alteração na contração da musculatura por conta do estresse que você está passando. Então, você pode ficar, inclusive, afônico, né? Existem pessoas que perdem completamente a voz depois de um grande abalo emocional. Isso pode acontecer com criança também. E, normalmente, com a ajuda do psicólogo, né? Com tratamento, com terapia, também com a ajuda da fonoaudióloga, a gente consegue recuperar essa voz. E tem o outro lado da moeda, porque você falou que ela era criança. As crianças, de uma forma geral, elas falam mais alto, elas falam mais, elas gritam, elas choram. Então é muito comum a gente perceber a alteração de prega vocal em criança. Mas são alterações benignas que muitas vezes, com o crescimento da criança, elas tendem à regressão. Então eu costumo falar assim, que a gente tem que preocupar mesmo com aquela rouquidão que vem e fica e que se agrava com o tempo. É aquela criancinha que começou a falar assim, começou a ficar rouquinha e que a voz não conseguiu mais recuperar. Ela só está piorando. Então, nessa situação, tem que realmente investigar. Mas, voltando para a pergunta, existe realmente essa condição de, numa situação de estresse, você ter uma alteração vocal, que aí vai desde uma rouquidão a uma afonia, né? Isso aí realmente acontece. Legal. Teve até um comentário aqui da Albina. A Albina, eu conheço ela, ela é professora e também canta em coral, né? E ela comentou uma coisa sobre avaliação. Como é que a gente consegue prevenir esses problemas na voz? Existe alguma periodicidade, né, doutora Denise, aqui, vamos lá. Você chega para um cantor e diz, olha, de tanto em tanto tempo a gente tem que avaliar, ou para um professor, de tanto em tanto tempo tem que avaliar. Existe uma periodicidade para isso? Doutor, em relação ao tempo mesmo, mesmo com a necessidade deles assim precisarem o quanto antes, é difícil eles irem. Imagina eu exigir que vá o médico otorrino de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Em termos de periodicidade, eu ainda não consegui ainda controlar isso, certo? O que vai mesmo é em relação à queixa, devido a refluxo, devido às alterações respiratórias e de sinusite, essas ites, né? Sinusite e rinite. Aí eles procuram quando estão em crise. Em relação à voz mesmo, de fazer a laringoscopia, ver como é que estão as pregas vocais, eu não consigo ter esse controle. Mas na avaliação, respondendo também, na avaliação vai depender do caso, como da alteração encontrada, da achada, e aí o doutor André já pede para voltar com 3 meses, fazendo, de acordo com a alteração, o tratamento medicamentoso junto com a fonoterapia. Aí com 3 meses ele pede para voltar, tem essa volta, essa reavaliação, né? Isso. E aí continua também com a fono. Continua. E aí quando eles fazem esses exercícios regularmente de condicionamento, que existe a reabilitação e a habilitação. A habilitação seria o condicionamento. Aí a ida ao otorrino, quando eles fazem esse controle legal com o exercício, a ida se torna um pouco mais demorada, posso dizer. Em relação a isso também, só para acrescentar um pouquinho, né? Realmente, como o Denis falou, dependendo do que você encontra em cada pessoa que tem a sua rouquidão, dependendo da causa da rouquidão, você tem uma periodicidade diferente. Mas vamos lá, aquelas pessoas que não têm, como você falou, que não tem nada na voz, né? Não tem nenhum problema relacionado à voz, mas usa profissionalmente a voz, como os professores, por exemplo, né? Então, realmente, a gente recomenda uma avaliação periódica. Se é um professor que tem uma demanda vocal muito grande, aqueles professores que dão aula pela manhã, à tarde, à noite, e realmente não conseguem ter os cuidados com a voz que deveriam ter, que a gente vai já falar aqui também, eu acredito. Então, esses profissionais, eles podem procurar tanto a fonoaudióloga quanto o otorrino de forma preventiva, com uma certa periodicidade, por exemplo, a cada 6 meses. Mas isso depende muito da tua demanda vocal, quer dizer, o tanto que você usa a sua voz, né? E da presença de sinais que possam sugerir uma futura alteração na voz.
né? Então você pode estabelecer um período de 6 em 6 meses ou até anual, dependendo de cada caso. Não existe uma receita de bolo, já que o paciente não tem sintoma, entendeu? Aí ele quer ir para prevenir, ele quer ir para evitar que aconteça algo mais sério com a voz dele, né? Só concluindo também, por exemplo, tem alguns casos que eu acompanho que já indicaria assim, 3 em 3 meses, trimestral mesmo, assim. Principalmente aqueles que têm problemas de sinusite, rinite, refluxo, desvio de septo, tem todas essas alterações que... Isso. Ou seja, a conduta é individualizada, né? Isso. Cada caso é um caso, É um né? caso. Uhum. Então, mas que precisa, quem trabalha com a voz que precisa fazer essa avaliação periódica, precisa. Agora, a periodicidade é que realmente é individualizada, né? Isso. Eu até observo, né, na prática do consultório, gente, assim, tem professor que entra, né, que ingressa realmente na carreira, na profissão, e que eu pergunto, você já passou alguma vez com a fono? Não, nunca passei. Você já fez laringoscopia alguma vez na vida? Só para entrar no concurso. E do mesmo jeito com o cantor, né? Às vezes já chega o cantor aqui, olha, tem um show aqui, eu preciso... Faz um milagre aqui, eu preciso aqui estar com a voz pro fim de semana. Eu disse, mas você já está fazendo acompanhamento no agrofono? Não, faço só com o meu professor de canto. E laringoscopia, quando foi a última vez que você fez? Não, também nunca fiz. Então, infelizmente, isso ainda é muito comum, né? Essa conduta assim, de você entrar, vai trabalhando, começa, e aí realmente aí os problemas acabam surgindo de forma mais fácil, né? Você vai começar a colher os frutos disso aí que você falou com o tempo. As coisas vão aparecer, mais cedo ou mais tarde, mas elas irão aparecer. E também tem uma coisa, João Paulo, que é muito comum, que eu percebo muito, assim, aquele camarada que não tem periodicidade, ele é profissional da voz, ele precisa da voz, mas ele só vem quando ele realmente não está bem, e é tipo assim, doutor, eu vou fazer um show no sábado, isso é, sei lá, você está numa quinta-feira, e o que é que eu faço porque eu estou rouco e eu tenho que fazer o show no sábado, eu quero que o senhor resolva aí minha voz para eu poder trabalhar. Então, assim, não existe milagre, né? Então, a gente trabalha realmente de forma séria e que você tem que ter um passo a passo, você tem que ter uma metodologia, não tem como você chegar rouco num dia e no dia seguinte você tá bem para cantar, né? E outra coisa, a automedicação é uma coisa muito comum nesse meio, né? E uma das medicações campeãs de audiência é uma chamada... Ó, o Denis já botou a mão na cabeça, ó. Bote logo as duas, assim. Não me fale. Diprospan. Não fale o nome não, Diprospan. doutor, senão vai incentivar os outros. Pois é, por quê? Porque o que é que acontece? Normalmente, eles ficam disfônicos, roucos, por abuso vocal, que é a causa mais comum. Eles abusam a voz, eles fazem um processo inflamatório que a gente chama de cordite, que é uma inflamação na corda vocal. E o santo corticoide, ele reverte realmente de uma forma mais rápida esse processo inflamatório. Mas você tem que ver que o corticoide é uma faca de 2 gumes, né? Ele dá no canto e tira do outro. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o uso abusivo e indiscriminado dos corticoides injetáveis, né? Principalmente intramuscular. Porque você vai na farmácia, compra e pede para aplicar. Então, tem que ter cuidado com isso. Doutor, André, mas ela... Tá. Fala, Denis, desculpa. Dessa bendita... Esse bendito medicamento. Eu criei confusão agora. Não, tá. Mas não é só com receita também, né? Que vende? Depende. Tem farmácia que... Né? Deveria ser. Acredita? Eu vou contar teve um determinado cantor que ele antes, quando ele me procurou, ele disse assim, ele mostrou a caixa, tinha 10 injeções. Olha aí. 10. Ele olhou para mim e disse, doutor, eu não vivo sem isso. Aí eu disse assim, você quer quanto para você me vender tudo isso e me contratar e vou te mostrar que você não vai precisar mais disso? Aí eu disse assim, aí depois eu falei, não é contratar o Denis, eu falo contratar fono. Independente de ser eu ou outra pessoa, mas contrate. Certo. Tem 3 anos que eu tô com ele. Nesses 3 anos, ele só precisou tomar uma vez, mas foi por conta de uma que o doutor até sabe quem é, lógico que eu não vou citar nome, por Sim, conta senhora. de uma inflamação que ele teve mesmo, uma cordite assim gigantesca mesmo, não foi por conta de
de cordite, prega vocal, não. Foi só por conta mesmo da inflamação mesmo do nariz. Bom, antes da gente falar de medicamento, existe algum cuidado que a gente pode ter para prevenir nesses problemas surgirem? Por exemplo, no nosso dia a dia, de alimentação, tem alguma coisa que a gente pode fazer que melhora, alguma coisa que a gente deve evitar que piora? Eu posso. Tem barra, falei. Eu como fonoaudióloga, para eu poder dizer alguma coisa em relação aos cuidados, eu falo primeiro assim, passa primeiro pelo otorrino, porque aí vai me dar um norte, o que é que eu posso orientar, doutor João Paulo, porque assim, tem pessoa que come tudo, assim, se alimenta muito errado, muito mal, mas não tem refluxo. Mas não quer dizer que não é para ter esse cuidado com a alimentação, certo? Só que é muita informação que eu jogo, não só em um dia, mas em vários dias. Eu até costumo dizer assim, olha, não vou passar tudo hoje não, porque senão você vai sair com muita informação e vai acabar não absorvendo nada. E aí, para eu ir direto ao foco, certo? Assim, quais são os cuidados que realmente vai precisar determinado profissional? Porque se eu for colocar, evitar esse, evitar aquilo, evitar eles, olha assim para mim, não vou fazer isso não. Eu não fico sem meu refrigerante, não. Eu não fico sem meu sanduíche. Mais ou menos assim. Senhor, doutor. Assim, realmente existem alguns alimentos, né? E algumas práticas que são favoráveis e tem outras que realmente são maléficas para a voz, né? Então, por exemplo, o excesso do café, chocolate, né? Os chás, de uma forma geral, também. Tabagismo, está dentro da alimentação, né? A gente vai depois falar sobre isso. Né? Eles realmente... O que é que acontece? Quando você ingere muito café, por exemplo, ou consome muito chocolate, são alimentos que espessam aquele muco que está lá na garganta e também na prega vocal. E se você tiver refluxo, ele vai dar uma piorada no teu refluxo. Se você tiver algum tipo de alergia às proteínas do leite, o chocolate tem leite, e o café muitas vezes vai com leite também. O leite é outro alimento também que não é legal para a voz, né? Então você acaba o quê? Criando um processo inflamatório, não só na garganta, mas também nas cordas vocais, aumentando, espessando esse muco e dificultando na emissão vocal. Assim como também tem alguns alimentos que favorecem a voz. Por exemplo, a maçã. Doutor Odenis, você manda os pacientes comerem maçã? Mando. Mas, não, e o bom é eles perguntarem. Eu tô rouca. Se eu comer maçã, vai melhorar? Aí depende da causa da sua rouquidão, né? Mas a maçã, é interessante o raciocínio da maçã. A maçã, ela tem um efeito adstringente. Então, assim, o que acontece? Ela limpa a boca, ela ajuda na limpeza da boca e da garganta. E ela ajuda também a fluidificar mais a saliva. Então, assim, o que torna a saliva mais fluida, a garganta mais limpa, facilita a emissão vocal. E aquela consistência da maçã, quando você mastiga e deglute, você acaba também exercitando, relaxando a musculatura, você faz um pré-aquecimento, por exemplo, para depois cantar. Então, realmente, a maçã, tanto pela questão dela ser adstringente, como também pela questão da mastigação e da deglutição, ela ajuda, ela é favorável, né? Então, é um dos alimentos realmente que favorecem. O doutor falou aí, gente, o doutor João Paulo, sobre os alimentos, né? E do leite, do chocolate. Vale ressaltar que o mel é semelhante ao chocolate. Porque eu escuto muito, e antigamente se tomava mel, né, quando estava com a dor na garganta. Aí um cantor disse uma vez, aí eu perguntei, ele diz assim, eu faço tudo direitinho e minha voz não dá certo. Não dá certo, eu não consigo fazer o show que é para ser feito. Aí eu disse, pois me conte, fala para mim o que é que você faz. Eu tomo mel antes de cantar, onde o doutor falou agora há pouco que o mel é semelhante ao chocolate. O doce, ele aumenta essa produção de saliva, essa saliva mais espessa, aumentando também toda essa questão do muco na região do trato vocal, das pregas vocais, e dificultando, e quer queira ou não, fazendo esse pigarro. Porque muitos ainda têm essa história do mel ser benéfico para voz. Não é só o mel, não. Sabe outra coisa, Aldenice, também? As balinhas.
as pastilhas para a garganta. O que é que essas pastilhas podem fazer? Às vezes ela dá uma falsa impressão que você melhorou. Muitas delas têm até anestésico, né? Anestésico. Então você fica com aquela falsa impressão de melhora e aí você acaba abusando mais ainda da voz achando que está bem. Só que na realidade você não está, né? Outra coisa importante é que as pessoas diferenciam, a gente percebe muito isso no consultório. Tu deve perceber também, João Paulo. As pessoas acham que a corda vocal está na garganta. Então, assim, é só para deixar claro para o pessoal que está assistindo que a garganta é lá atrás onde tem as amígdalas, quando você abre a boquinha ali no espelho, que você põe uma luzinha, aquilo que você consegue ver lá atrás da língua, aquilo ali é o que a gente chama no popular de garganta. E para a gente chama de orofaringe. As cordas vocais, elas ficam, na realidade, no trato aéreo, né? Elas ficam na laringe, que é um pouco mais abaixo da garganta, e fica protegida por uma cartilagenzinha que a gente chama de epiglote, né? Então, assim, quando você chupa uma pastilha, a pastilha ela não vai para a tua corda vocal, entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara. Aquilo que você põe na boca, que mastiga, ou que chupa e engole, não vai para a corda vocal. Ela vai para a tua via digestiva, é diferente, né? Interessante. Essa questão da alimentação que a gente está falando muito, né? Eu vou fazer aqui uma pergunta dupla, uma rodada dupla aqui de perguntas. André, vamos falar um pouquinho aqui do refluxo, né? Explica como é que o refluxo, né? O que acontece com o refluxo aí, de onde é que o ácido sai, onde é que ele bate. E aí eu vou perguntar também para o Denis, qual é o malefício que esse ácido, né, vai trazer aí ao realmente ali inflamar, irritar as pregas vocais? O que é que pode trazer para a voz das pessoas? O refluxo a gente pode dizer que é a doença do momento, né? Então, é muito comum pessoas com refluxo. Nem todas vão ter rouquidão, mas a rouquidão ela é um dos sintomas que pode estar associado a refluxo. A gente tem que lembrar que a mucosa que reveste as cordas vocais, a laringe, né, aquele tecidozinho que eu falei que recobre o músculozinho que a gente chama de corda vocal, ela não está preparada para receber uma secreção ácida. Então, por menor que seja o refluxo, ou seja, por menor que seja a quantidade de ácido que volta lá do estômago, sobe pelo esôfago e acaba chegando lá na laringe. Esse ácido ele acaba causando um processo inflamatório na corda vocal. E todo processo inflamatório, pessoal, ele tem inchaço, vermelhidão, produção de mediadores inflamatórios, que aí você vai ter produção de secreção. Aí, por isso que aumenta o pigarro, né? Aí você pode ter tosse. Então, assim, você acaba tendo já um processo inflamatório pelo refluxo em si, e esses sintomas que eu falei, o pigarro, a tosse, só pioram a situação da corda vocal, né? Então, realmente, o refluxo, quando presente, ele deve ser levado a sério e deve ser tratado da melhor forma possível. E isso é muito comum em profissionais da voz, por quê? Por conta do estilo de vida que às vezes eles levam. Porque são pessoas que viajam muito, às vezes eles não têm como manter uma alimentação assim tão regrada, né? Esse hábito que a gente tem de tomar líquido junto com a refeição, né? De deitar após as refeições, né? Então são hábitos que para o refluxo realmente prejudica, né? Você vai ter mais refluxo. Então, assim, as medidas principais para refluxo são medidas comportamentais, mudança de hábitos, né? E aí, quando necessário, aí existe também o tratamento medicamentoso. E aí, doutor Odenis, e o efeito desse refluxo aí na voz? O doutor falou sobre o aumento de massa, o edema, o inchaço nessas cordas vocais. Então, lembra quando, vocês que acompanham desde o início, quando ele falou da prega vocal, que abre quando elas estão abertas, a respiração, quando é para produzir voz, elas têm que encostar uma na outra. E aí o que acontece? Com esse aumento de massa, essa musculatura pesada, eu vou precisar de um ar para vibrar essas pregas vocais com mais pressão, certo? E aí, deixando a voz pesada, eu vou estar encurtada, vou dificultar elas alongarem para fazer o agudo. Vai ser ruim para o grave, para o médio, para o agudo. Eles não vão ter essa facilidade que teria cantando sem essa alteração. Então, assim, muitas vezes eles não têm aquela sensação quando os sintomas de refluxo, que é o sentir de voltar, são assintomáticos. Eles não sentem nada, eles nem sabem que tem refluxo. O que é que eles percebem? Na voz. A voz, elas ficam a soprosidade,
porque não consegue fechar, não consegue ter essa captação perfeita, essa captação por igual, deixando uma fenda, deixando uma abertura, gerando essa soprosidade. E essa soprosidade, para que saia a voz limpa, eu vou precisar de mais explosão expiratória. E aí é onde que prejudica muito no grave, a cantar. Vai ser muito prejudicial mesmo para o cantor. Eu falo para o cantor porque eles vão precisar dessa voz aguda. A voz falada ela já consegue disfarçar muito melhor do que uma voz cantada. Para o cantor é já mais, posso dizer Verdade, que é bem ruim mesmo, bem pior do que para um vendedor, até para o professor também. Até para o professor. Posso dizer pelo fato de precisar desse agudo, de alongar essa musculatura na hora da voz cantada. E Seria esse isso. pigarrozinho, que é muito comum em quem tem refluxo? Isso ajuda, atrapalha? E aí, doutora Denis, quer começar? Atrapalha demais, gente. Atrapalha muito, muito, muito. Nós somos contra, assim, pelo amor de Deus, não faça pigarro. Tá Não sentindo a pigarreia. sensação que vai pigarrear? Faz uma vibração, bebe uma Gostei dessa água. vibração aí que ela fez. Faz a vibração, bebe uma água. E o bom é que as pessoas, os cantores disfarçando quando querem pigarrear na minha frente, né? Aí eles fazem de tudo para não pigarrear. Porque realmente Quando você pigarreia, você na realidade você choca uma corda, você traumatiza a prega vocal, né? Então não é legal. É igual a história, Denizinha, do sussurro. Eu vou falar baixo, vou sussurrar. O que é que tu acha do sussurro, Denis? É bom ou é ruim para a voz? é prejudicial, gente. Exatamente. Bem prejudicial. É. E a gente acha que, por estar fazendo esse sussurro, acha que, não, é confortável, não estou usando Eu tô a poupando voz. a voz, né? Estou poupando a Acha, voz. acha. Acha. Tanto achismo que eles têm que vocês não têm noção, viu? O sussurro, você aumenta a tensão na corda vocal. Então, na realidade, você está maltratando a prega vocal, né? E muito. Tanto o sussurro, tem também a do pigarro, que é semelhante ao pigarro, é a tosse também, que o doutor André falou agora há pouco, que a tosse, muitas vezes, um dos sintomas também do refluxo, como o doutor falou, é a tosse, aquela tosse improdutiva, aquela tosse seca. A única coisa que a pessoa vai sentir é essa tosse. Passa a noite tossindo, que eles falam, ou eles, eu estou tossindo. E aí, de repente, a voz falta. Falha já aparece essa falha. E é por quê? Porque bate mesmo assim, bruscamente, essa prega vocal uma na outra, fazendo com que dificulte mesmo essa voz com qualidade. Aí, falar em voz com qualidade, doutores, doutor João Paulo e doutor André, eu queria que vocês também falassem para as pessoas que estão nos assistindo, porque eu escuto muito. Minha voz é rouca, ou sempre foi rouca. Ela sempre foi assim. Eu escuto muito de pessoas acharem que a voz ser rouca é dela. É dela, não tem nada alterado. Mas, Denis, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, quando o paciente chega assim, chega rouco, né? Doutor, eu tô aqui porque eu tô rouco. Aí eu pergunto, há quanto tempo você tá rouco? Aí a pessoa fala assim, doutor, desde que eu me entendo por gente. Esse daí eu já tô tranquilo. Relativamente tranquilo. Porque se o camarada, assim, às vezes, com 45 anos, diz que tá rouco desde que se entende por gente... Então, o que é que a gente muitas vezes acaba descobrindo quando faz aquele examezinho, que a gente depois vai falar melhor, né? Que é a laringoscopia, que é um exame para você visualizar melhor a prega vocal. Porque não se engane, pessoal, quando você vai no consultório, que o médico olha a sua garganta, ele não está vendo sua prega vocal. A corda vocal, como eu lhe falei, é mais embaixo. Você tem que fazer um exame chamado de laringoscopia, onde a gente coloca uma fibra ótica ou um telescópio, ou pelo nariz ou pela boca, até chegar lá na corda vocal para poder ter uma visualização melhor. Então, assim, muitos pacientes têm alteração congênita. Você tem, às vezes, pequenos defeitos na prega vocal, você já nasceu com aqueles defeitos, mas são defeitos que muitas vezes não atrapalham o teu dia a dia. Eles só vão te causar um problema maior quando você precisa de uma demanda vocal maior. Então, por exemplo, um defeito congênito desse pequenininho na prega vocal de uma pessoa que fala pouco, ela vai passar a vida toda e não vai reclamar. Mas se você pega um profissional, um professor, por exemplo, com uma alteração desse tipo, ele vai ter problema.
porque ele vai dar aula, ele vai começar a aula até bem e ele vai terminar a aula com alteração da voz. Então, daí a importância de você fazer a investigação correta do porquê que aquela voz é rouca, né? Chegar a um diagnóstico e muitas vezes, nesses casos, a doutora Odenis é quem vai resolver. Nem tudo é remédio. Então, muitas vezes o que o paciente precisa é de uma boa fonoaudióloga, né? De fazer um bom tratamento fonoaudiológico, que ele vai ficar bem, né? E respeitando seus limites, porque isso é uma coisa importante. Cada um tem que respeitar os limites que a sua anatomia lhe impôs. E eu eu até fiz uma frase, né? Assim, que às vezes eles procuram quando estão ruins e quer queira ou não, o exercício ajuda muito. Assim, na primeira, eu falo assim, na primeira e na segunda sessão. Aí eles somem. Aí quando eles me procuram, eu sei, eu não sou veneno não, tá? Eu uso essa expressão às vezes eu dou até um choque de realidade assim bem maior, né? Para poder ver se eles ficam assíduos aos exercícios. É o que eu costumo falar. Eu não quero que eles sejam dependentes da fono, e sim dos exercícios. No caso aí, dessas alterações congênitas, essas que vai para a vida toda, que diz assim, desde que eu entendo por gente que eu tenho essa alteração, então vai ser dependente dos exercícios. E voltar para a fono de 15 dias, isso depois de um tempo que eu sei que, eu estou falando por mim, certo? Que já está fazendo os exercícios, sabe fazer, eu passo para fazer em casa também, porque às vezes não consegue, pela questão financeira, de ficar regularmente indo à fono, fazer os exercícios, pela questão também falta de tempo. E aí eu oriento e ensino a fazer, e aí a gente, dependendo de acordo com cada alteração, voltar de semanal ou de 15 dias, isso vai depender. Mas que vai ser dependente de exercícios para que tenha uma qualidade vocal, sim, vai ser dependente. E uma coisa super importante para a voz, ó, beber água. Então a água, pessoal, é uma coisa fundamental, não só para a voz, né? Para muita coisa, né? Para a pele, para o bom funcionamento do trato digestivo, né? Para a sua imunidade, você tem que beber água. Quando você tem uma baixa ingesta de líquidos, principalmente de água, as secreções corporais elas ficam diferentes, a consistência delas muda, elas ficam mais espessas, a saliva fica mais grossa, o muco da corda vocal fica mais espesso, ele vai atrapalhar a emissão da voz, a vibração da corda vocal. Então, beber água é uma coisa que realmente é imprescindível. Deixa eu aproveitar essa questão da água, né, que a gente vê, a gente estava até comentando aqui antes, que a gente vê cada vez mais frequente, às vezes um cantor está ali fazendo uma live, está num show mesmo, e está ingerindo bebida alcoólica, né? E o que isso traz para a saúde vocal? Eu puxo a orelha ou só puxo, doutor André? Começa, Pessoas que fazem isso. Puxa, começa por ti. Olha só, gente, doutor João Paulo, hoje está bem comum o uso do álcool, a ingesta de álcool durante as lives, durante as apresentações. É uma coisa que eu acho super errada, mas muitos fazem porque os contratantes, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas também não estou especificando qual o contratante, né? Exigem que os cantores bebam para quê? Para que o bar venda mais. E eles viram a garrafa lá pro público, ou ele mesmo bebe. Muitas vezes eles querem que o cantor beba para poder fazer com que as pessoas que estão assistindo consumem mais o álcool para vender mais na festa. Então, assim, o que é que faz? Já escutei muitos dizer assim, mas o álcool, eu vou ali, dou uma aquecidazinha, tomo uma dose e já estou zerado para subir. Esse álcool ele tem um efeito falso. É um aquecimento falso. Ok, quando bebe, o que acontece? Eu vou perder a noção, não vai dizer assim, é só uma dose, mas eu vou perder a noção do que está acontecendo. Da questão do que está acontecendo, eu começo a forçar mais a voz, porque eu começo a forçar. Sempre quando vai beber é em local ruidoso, então não vai se ouvir e vai forçar mais. Só que ele está anestesiado pelo efeito do álcool, ele é aquela coisa, não está sentindo nada. Vai sentir quando no dia seguinte.
que acorda junto com, muitas vezes não tem ressaca, mas tem ressaca vocal. Sem contar que isso também vai estimular, lá o que o doutor falou muito no início, sobre o refluxo. Ele estimula esse refluxo, causando essa alteração gigantesca, posso falar assim, no trato vocal. E aí no outro dia tá sem voz, aí entra em contato comigo ou com o doutor André, dizendo que tá sem voz. Aí quando a gente vai investigar o que aconteceu, aí foi o uso do álcool. O álcool ele tem várias formas de prejudicar a voz principalmente dos profissionais, né? Dos profissionais que usam a voz, dos cantores. Ele gera uma desidratação, você perde um pouco a sua noção do consciente, né? Você fica mais falante, você perde essa noção do controle da voz. Então você fala mais alto, né? E se você tiver, por exemplo, a doença do refluxo, você vai piorar o seu refluxo, você vai pigarrear mais. Então, assim, realmente, para o profissional, não é legal, né? Não é legal. Por mais que ele seja exigido, ele tem que tentar driblar, né? Ele tem que tentar achar uma forma que esse álcool não prejudique o desempenho dele. A gente já teve lives na pandemia de grandes cantores, né, dos quais eu sou fã, mas começa a beber e o desempenho vocal cai, né? Não tem jeito, né? Além dessa questão de tudo que a gente falou, às vezes o camarada esquece até a letra da música. Então, realmente o álcool ele se pudesse ser evitado, né, na hora do show, seria melhor. Aí, doutor, tem outra coisa também que eles dizem o seguinte, quando a gente fala sobre isso, eles falam assim, mas eles falam assim, mas doutora, ninguém nem vê mais, nem escuta mais. Eles querem dizer que os que estão assistindo as lives ou os que estão no show já estão levemente alcoolizados, então não estão ouvindo. Eu disse assim, mas vamos lá, vamos esquecer os outros, pense só em você. E você, no dia seguinte, você vai cantar no outro dia? Se não for cantar, se você tiver, por exemplo, eu só quero cantar na minha vida só 1 ano, 2 anos, tudo bem, pode beber à vontade. Eu já estou nessa fase, sabe, doutor André e doutor João Paulo? Porque de tanto falar não pode, eu vi que tá tudo bem. Você quer ter só 2 anos de palco? Se for, tudo bem, pode continuar nesse ritmo. Exato. Inclusive, eu estava até falando com vocês antes, né? O que é que eu comparo hoje em dia? Quando a gente começa a trabalhar muito com cantor, você começa a achar o seguinte, o que é que eu acho? O cantor ele tem que ser um atleta disciplinado, né? A gente vai comparar, lógico, guardado as devidas proporções. Um cantor ele tem que ser igual a um lutador daquele do UFC, extremamente disciplinado, porque senão ele não... Porque o que é que acontece? O cantor seria um atleta de alto rendimento, né? Um cantor profissional. Então, para ele trabalhar com alto rendimento, ele tem realmente que seguir certas regras. Não tem muito como fugir, porque se você fugir, você não consegue chegar, né, no alto rendimento. Vamos fazer um paralelo. E aquele outro profissional da voz, o professor, que gosta de tomar um cafezinho lá antes de ir para a sala de aula. Isso também é prejudicial? Eu vou acrescentar outra no que tu está perguntando, só estendendo a pergunta. E em relação à temperatura dos alimentos, o café, normalmente você bebe quente. Então, além de ser café, ainda é quente, né? Então, e aí? Tem algum problema? Sem contar que ele passa o dia todo já falando, já tá a musculatura quente, com o café quente, Isso. Né? E se não fez uma laringoscopia, já imagina assim, doutor, uma vasculodigenesia aí, já pensou? Que é aquela... A vasculodigenesia, gente, é a mesma... Eu costumo comparar com aquelas veias que a gente tem nas pernas. Eu tenho, certo? Isso. Que a gente... Você não tem não, gente. Diga que você tem não. Aquelas veias que tem nas pernas, aquelas que precisam ser tratadas, né? Então, essas veias, imagina essas veias nas pregas vocais. Então, o que é que acontece? O quente com quente aí, essa alta temperatura já não vai ser legal, podendo causar um dano, né, doutor André e doutor João Paulo, assim, irreversível, que é o rompimento desse vaso. Exatamente. Esse hábito do cafezinho, ele vai ter essa questão, vai aumentar o pigarro, né?
Se o professor tiver refluxo, o excesso do café vai ser ruim para o refluxo também, e o refluxo, por sua vez, é ruim para a voz. Tem a questão da temperatura, né? Tanto o quente demais quanto o frio demais são ruins, pessoal, para a voz. O quente demais, o que é que acontece? A nossa corda vocal, ela tem uns vasinhos, né? E esses vasinhos, no quente, esses vasinhos eles se dilatam, a gente chama de vasodilatação, eles aumentam de tamanho, né? Eles se abrem. E isso pode impactar na sua voz. E o frio, ele leva muitas vezes a uma certa rigidez da musculatura. E isso pode também impactar na sua voz. Aí você diz assim, então André, nem quente nem frio, nem quente nem frio, temperatura ambiente. O ideal para a voz, né, seria temperatura. Eu não estou dizendo que você não pode tomar nada gelado e não pode tomar nada quente. Você pode. Mas o que eu estou falando é um professor que vai passar o dia dando aula, um cantor que está a horas assim do show, o ideal é que ele realmente tome líquidos em temperatura ambiente e, de preferência, líquidos que não sejam prejudiciais para a voz dele. Muito legal. E Ai, falar meus... pausadamente? Ajuda, atrapalha? Boa pergunta. Esse falar. Posso responder, doutor? Pode, à vontade. Esse falar pausadamente vai depender da personalidade da pessoa. Por exemplo, eu já não é da minha personalidade eu falar dessa forma. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a essa live com os doutores, médicos, otorrino. Então, não isso vai da personalidade. Uhum. Então, o que que a gente trabalha? Para fazer com que fale de uma velocidade mais lenta. Não precisa. A questão da inteligibilidade. Eita! Preciso de fono. Inteligibilidade da fala. E aí, trabalhar só essa questão respiratória. Deixa eu ver se eu consegui explicar. Uma pessoa de uma personalidade que é mais ativa, que é ansiosa, que faz mil coisas ao mesmo tempo, ela não vai falar pausadamente, por mais que a gente explique, olha, tem que falar devagar. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar o quê? A questão respiratória para que ele continue falando da forma que ela fala. Tá? Outra coisa também que eu fiz cursos de fisiologia do exercício e de condicionamento vocal, que a gente sabe que gritar não é bom para a voz. Mas tem cantores que gritam. Mas eu não posso chegar para eles, não pode gritar. Ah, mas eu gritei a vida toda. Já faz parte do perfil, do comportamento dele. Então, eu vou ter que trabalhar em cima disso, em cima desse comportamento dele. Trabalhando mais essa questão respiratória para que dá um apoio maior respiratório para que ele possa viver da forma que ele costuma viver, que ele costuma falar. Como, por exemplo... não posso falar não. Não posso. Essa questão mesmo, assim, que fala gritando, que fala tanto na questão de apresentações, como também apresentação na voz falada, como também na voz cantada. Aí trabalhar em cima disso. Então, por isso que na minha avaliação, eu vejo essa questão de comportamento. Eu vou trabalhar em cima desse comportamento da pessoa. Não vou conseguir mudar esse padrão de fala da pessoa. Tomara que a Milena esteja ouvindo isso aí, viu, Adenis? Porque ela diz que eu falo gritando, então, tomara que ela esteja ouvindo aí que não pode, ela tem que trabalhar em cima do comportamento. Da personalidade. Da personalidade, exatamente. Mas eu acho, doutor, porque a casa do senhor é grande, e aí para poder ela ouvir, aí o senhor tem que falar mais alto, eu acho que é isso. Viu, Milena? E tem essa questão também, desculpa, doutor, tem essa questão também do comportamento, assim, de casas grandes. Pessoas, eu falei em casa, mas assim, tem isso também. Pessoas que moram em ambiente de casas grandes, que as pessoas sempre ficam... Olha, ela riu, a Milena. Oi, Milena! Que moram em as casas grandes e ficam distantes, não ficam pertinhos, eles acabam falando mais alto para o outro ouvir. E acaba gerando um hábito de falar dessa forma. E aí, para você pedir, fazendo esses movimentos, eu sempre faço, fala mais baixo. É complicado, é difícil. Agora, João Paulo, aqui bem interessante. Diz aí. Que a Celeste até colocou aqui. É preciso também valorizar o repouso vocal, né? O professor do intervalo das aulas, assim como o professor, como você falou, André,
antes de subir para o palco, né? Realmente, é que ele tenha Tem. ali o máximo de repouso vocal que vai se submeter, né, as pregas vocais a uma maratona ali de esforço, né? E É, ele aí, tem, pode falar, Dani, pode não, falar, ele tem que desculpa. raciocinar que a corda vocal dele é uma estrutura muscular. Então, se ele quer passar o dia, é igual você passar o dia todo correndo. Então, vai chegar uma hora que sua musculatura vai fatigar e ela não vai mais ter o desempenho que ela tinha antes. Você tem que saber trabalhar a musculatura, né? Ô, Denis, acho que essa pergunta aqui é para você. A Albina perguntou quando a voz é acelerada e também é intensificada por ansiedade, a fono resolve sozinha ou precisaria de alguma terapia em paralelo? Já que falou aí do sintoma de ansiedade, eu preciso sim do acompanhamento com a psicóloga e muitas vezes até psiquiatra, tá? Não estou falando que é o caso específico, mas há necessidade também, algumas vezes, de encaminhamento para o psiquiatra. E a ansiedade vai alterar bem essa questão respiratória. E a pessoa vai falar, oi, tá certo, não, tudo bem. Então, não vai ter esse controle respiratório fazendo com que haja essa incoordenação, É, deixando pneumofônica. essa incoordenação, eu acho linda essa palavra, incoordenação pneumofônica articulatória, por conta dessa ansiedade. E aí, Legal. sim, faz o principal aí é o trabalho. O porquê ela realmente, a pessoa, trabalhava, sempre falou rápido, ou está colocando culpa na ansiedade. Muitas vezes é do comportamento da pessoa. Aí, na avaliação fonoaudiológica, é que vai ser visto essa necessidade, se há necessidade de um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. Muito legal, muito legal. Gente, a gente já está chegando aqui nos finalmente aqui, né, da nossa live. Impressionante como passou rápido. É, Foi um bate-papo muito legal, com muita dica, muito interessante mesmo. O pessoal aqui estava elogiando o tempo inteiro. Realmente foi muita dica de ouro aí, doutor Odêncio, doutor André Luiz deram, né? eu acho, viu, João Paulo, que a gente podia até, já que está encerrando o tempo, uma coisa que a Aldenis pediu para a gente comentar aqui, né? Que é a nova moda, né, Aldenis? Dos Ah, é cigarros verdade. eletrônicos. Será que o cigarro eletrônico é bom para a voz? Então, assim, eu estou Eu acho. perguntando e eu já vou começar mais ou menos respondendo. E Ah, aí Aldenis, tu complementa, né? Porque você não, vê muito, você vê demais isso, né? eu deixo só para os senhores vocês responderem, porque assim, já falei, e eles, não, mas eu não trago, eu só puxo e solto. Essa questão do Porque cigarro eletrônico, ela é muito interessante, porque ela surgiu para ser uma opção ao cigarro, né? Às vezes até para aquela pessoa que está querendo deixar de fumar. Mas aí o que acontece é que a grande maioria dos cigarros eletrônicos, eles têm nicotina. E mesmo aqueles que não têm nicotina, eles têm outras substâncias químicas que já estão presentes no líquidozinho, que é o e-líquido que tem dentro deles, né, do refil. Às vezes a própria substância que está lá já faz mal à via aérea, e quando não, quando ela é aquecida, ela produz outras substâncias que também são lesivas para a via aérea. Existe um trabalho interessantíssimo, que ele comparou uns ratinhos. Ele colocou os ratinhos dentro de uma caixa e expôs os ratinhos à fumaça do cigarro tradicional. E outros ratinhos em outra caixa e expôs ao cigarro eletrônico sem nicotina. E depois, depois de um certo tempo, esses ratos foram avaliados, a parte respiratória deles. E os ratos, por incrível que pareça, eles apresentaram lesões semelhantes, né? Então, assim, aquele cigarro eletrônico sem nicotina também teve um dano para a via aérea. Então, assim, por mais que você ache que ele não tem nicotina, mas ele tem outras substâncias e são muitas, né? Existem vários tipos de cigarro eletrônico, né? Mas eles são prejudiciais, sim, à voz, porque eles têm diversos produtos químicos que, mesmo sem ser nicotina, eles agridem a mucosa da via aérea. E quando eu falo mucosa da via aérea, eu estou falando desde a orofaringe, a garganta mesmo, né?
até lá embaixo, a nível do alvéolo pulmonar. E não fica só aí não, porque essas substâncias elas são absorvidas, elas vão para dentro dos vasinhos que a gente tem lá no alvéolo pulmonar, tá? A nível de pulmão, e elas são carreadas para outros locais. Então, você vai ter um dano à distância, no coração, no cérebro. Então, não é só na voz, tá? Então, muito cuidado com o cigarro eletrônico. Muito legal. Muito legal Ótimo. mesmo. Isso aí a live que a gente fez anterior a essa, a gente comentou bem sobre o cigarro eletrônico, né? E realmente é exatamente isso aí que o André falou. São muitas substâncias, né? Por mais que não tenha nicotina, esse estudo aí que o André citou mostrou, né, que realmente o fato de não ter nicotina não é que torna o cigarro eletrônico uma coisa inofensiva, como tem propagado, né, essa ideia. Como a Denise falou aqui, não, mas eu não trago, não tem nicotina, não faz mal, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. E a longo prazo, né, a gente ainda não tem assim, grandes estudos para ver até onde vai esse malefício, né? Mas já aparece. Esses E eu cigarros escuto. eletrônicos, eles entraram só na década de 60, né? Interessante isso. O cigarro tradicional, que a gente conhece, eles começaram a ser produzidos no final do século XIX, lá por volta de 1880. O eletrônico, ele é mais recente, né? Lógico, foi uma inovação, né? 1963, né? Então, assim, de lá para cá, eles passaram por muitas modificações, né? A engenharia deles mudou muito, eles têm 4 gerações, né? A concentração de nicotina muda de um para o outro, de um tipo para o outro, né? Então, assim, eles têm uma vasta... eles têm vários tipos, né? Inclusive, eles têm saborizados, né? Eles têm flavorizantes dentro dele, com gosto de chocolate, de morango. Menta. Que isso é outra coisa, viu, João Paulo? Porque, assim, às vezes o flavorizante, por exemplo, chocolate, menta, ele é aprovado para você consumir por via oral. Mas por via inalatória, a história é diferente. Então, tem muita coisa ainda para ser esclarecida, né? Doutores, quando eu vou fazer a avaliação, que eu tenho uma parte que eu pergunto assim, se fuma, né? Se faz uso do bendito vape. Eu faço sempre essa pergunta. Aí teve um que diz assim, não. Aí ele disse assim, faço. Aí ele faz assim, não, os outros fazem e jogam na minha cara. Porque o palco baixo, e eles assim, todo mundo que está próximo ao palco, vocês podem até observar, todos que ficam fumando, aí eles jogam aquela fumaça que você pensa que é aquela fumaça de efeito do palco. Mas não, é só a Só o fumaça. vapor, né? É, só o vapor. É bem, e joga tudo assim, bem no nariz e na boca do cantor. É uma realidade assim, bem presente nos shows, aonde a gente vai nos dias de hoje. Bem, gente, eu acho que das pautas aqui que a gente tinha para conversar, acho que a gente não atingiu nem metade, né? O papo foi tão bom que a gente se alongou aqui em alguns assuntos. Mas eu queria primeiro agradecer a todos que nos acompanharam, tá certo? Aqui durante a live. A live vai ficar gravada, tá certo? Uma pergunta que fizeram aqui, ela fica no site da clínica, ela fica no YouTube da clínica, e ela sobe também para o podcast, né? Ela vira o podcast e daqui uns dias já está disponível na plataforma do Spotify, tá certo? E aí nosso time vai estar pronto aqui para interagir, tirar dúvida, qualquer pergunta, tá certo? Então fiquem à vontade. E encaminhe, gente, essa live aqui para quem você acha que a pessoa vai se beneficiar com essas informações bem legais que a gente trouxe para você, tá certo? Eu vou pedir para vocês seguirem o perfil da clínica, seguirem também a doutora André Luiz, seguirem a doutora Odê, né? Que tem muita coisa interessante aqui que a gente conversou. E daqui 15 dias a gente está de volta. André, meu amigo, muito obrigado pela sua participação, né? Foi uma aula aqui que você deu. Doutora Denis, muitíssimo obrigado por todas as suas explicações, tá certo? Você realmente tem uma experiência diferenciada aí com esse público, né? Com os cantores. Parabéns aí pela sua experiência. Obrigada, doutor João Paulo, pelo convite. Obrigada, doutor André. Aprendi mais aqui com vocês e estou muito feliz em ter participado dessa live, desse momento especial aqui com vocês. Estou à disposição sempre que precisarem. Eu também quero agradecer a Aldênis por ter vindo, né? Grande fonoaudióloga e parceira da gente já há muitos anos. Meu grande amigo aí, doutor João Paulo, pelo convite, né? A Clínica Otorrinos, que é a segunda casa da gente. Então, foi um prazer grande estar aqui
E a gente viu aí que voz, a gente tem que fazer live, parte 1, 2, 3, 4, 5, porque é muito Concordo. assunto para falar em uma hora, Verdade. né? Então, realmente, a gente marca depois fazer uma live parte 2 da voz. Ah, Valeu, gostei. pessoal. Boa noite a Gostei. todos, viu? Boa noite A a gente já todos. está com Obrigada compromisso pela. aqui então. A gente só não sai com a data marcada, mas já sai com um compromisso Tá. firmado aqui. Pra gente Voz fazer a parte segunda 2. parte da live. Com certeza. Gente, muito Obrigada. obrigado, viu? Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Valeu, pessoal. Valeu.